Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o RVBA 11, o relatório agora de junho. E o mais importante desse mês sobre o RVBA é a emissão, que eu já soltei o vídeo, inclusive vou deixar o link aqui na descrição se você não assistiu ainda. Então não tem tanta novidade assim, mas vamos lá, vamos falar mais um mês aí acompanhando o nosso querido RVBA, relatório agora de junho. Ficou muito bonito o relatório, já era bonito e ficou bonito ainda. Pessoal, se vocês lembram, quem assistiu o ranking de gestoras, eu coloco a Rio Bravo ali bem mal qualificada, mas o RVBA ele vem se mostrando um fundo muito bom, muito bom. Isso, eu faço um paralelo, inclusive, com a XP. A XP, assim, para mim é uma das piores também, né, em termos de gestão. Mas o XPML é o top na minha visão hoje, dos fundos de shopping. Então, uma coisa é a gestora, que obviamente a gente tem que levar muito em conta. Mas também a gente não pode fechar os olhos para quando tem fundo bom dentro de uma gestora ruim, tá? Então a gente tem que sempre acompanhar isso. A grande questão é que é muito mais fácil um fundo bom se tornar ruim na mão de uma gestora ruim do que um fundo ruim se tornar bom na mão de uma gestora boa. Na verdade é o contrário, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Bom, vamos lá. Então o fundo, ele é um fundo, aqui todos os fundos da Rio Bravo, é um fundo que, assim, eu gosto muito da tese de investimento dele, e é um case de pivotagem, que era um fundo 100% de agência bancária, e cada vez mais ele vem reduzindo a exposição de agência bancária. No mês passado ele chegou a baixar de 50%, e o core dele, né, o foco dele é varejo de rua. Isso eu acho muito bacana, até para aproveitar a questão das agências, que são lojas de rua. Então ele utiliza os próprios imóveis para transformar eles em agências de rua, em lojas de rua, né, em varejo de rua. Nenhuma alteração, né, continuou pagando R$1 por cota, porque ele tem reserva aí, inclusive ele praticamente pagou tudo que ele precisava pagar esse semestre. Ele vai ter mais recebimentos, mas eles até falam aqui, ó, distribuição de R$1, semestre houve distribuição de 99% do caixa. As alienações que a gente comentou nos meses passados, já todas concluídas, das vendas da Caixa, né, dos imóveis da Caixa, avanço de locação de 2 imóveis para uma rede de academia. Inclusive eles até colocaram no mês passado que eles estavam com 2 avançadas de 2 academias e um serviço público, então parece que o academia é o que está mais para frente. E a consolidação do RBED, que a gente já falou no vídeo da emissão. Bom, aqui a questão da conclusão das vendas, né? Eles falam novamente, a gente já viu isso, né? Se vocês quiserem voltar no vídeo passado, que eu falo das 3 imóveis da Caixa Econômica, o imóvel Imirim, Parque Carmo e Capão Redondo. O ponto importante dessas negociações é que gerou um lucro muito grande para o fundo, mas sempre lembrando da questão, quando o lucro é acima, tudo que é acima do valor de compra, ele é lucro. Porém, se ele empata com o valor de avaliação atual, significa o quê? Que esse lucro, boa parte dele é inflação acruada que estava no imóvel, porque ele veio se valorizando ao longo do tempo e você está distribuindo. É como se você comprasse o imóvel hoje e vendesse ele hoje, você não teria lucro nenhum. Só que porque ele foi incorporando essa inflação, incorporando a inflação nele. Então isso é muito importante vocês terem em mente. Quando um fundo imobiliário vende um imóvel, uma parte desse lucro, porque você tem que ver o tempo que ele está com esse imóvel. E nesse caso aqui a gente vê que alguns imóveis, por exemplo, o imóvel do Capão Redondo, a venda foi realizada 158% acima do custo do imóvel e em igual valor ao lado de avaliação patrimonial. Ou seja, ele teve um lucro porque ele vendeu mais do que pagou, porém ele está distribuindo toda a valorização que esse imóvel teve. Entenderam? Porque como ele está igual esse valor, então toda a valorização que o imóvel tem está sendo distribuída. Então esse é um ponto importante de vocês entenderem, a importância inclusive de vocês reinvestirem uma parte dos dividendos que recebe, inclusive de fundo de tijolo. De fundo de papel a gente já sabe, mas é só para vocês verem que tem alguns casos que se torna importante o reinvestimento, porque desse jeito você tirou toda a valorização que o imóvel teve, incluindo a inflação, saiu no rendimento.
saiu nesse lucro, tá bom? Então é um lucro em tese disfarçado, tá? Então aqui a gente vê nitidamente aqui, esse aqui é o histórico das alienações, né? Não somente dos 3, mas foram 4 imóveis, né? Ó, o fundo finaliza o semestre tendo alienado 4 imóveis, volume total de vendas 44 milhões, com 13,8 milhões de ganho de capital. As alienações foram realizadas em média 22% acima do laudo de avaliação. Isso aqui é lucro na veia mesmo, e 68% acima do custo de aquisição. Então essa diferença de 68 para 4 é a valorização do imóvel que ele teve nesse período. E a gente vê aqui, né? É esse gap que tem entre o 57 e o 36, tá? Isso é só um ponto importante para vocês sempre terem em mente no investimento em fundo imobiliário. Aqui sobre as questões de atualização, o fundo avançou a comercialização para alugar 2 imóveis da Berrini São Bernardo para uma rede de academia. Então eles falam que as novas locações deverão trazer a exposição a um novo setor de varejo, que é o setor de academia, bem legal isso. E aqui a questão de imóveis vagos, né, eles continuam. Foi concluída a desmobilização do imóvel das Monções, e aqui eles mostram, né, que é um imóvel que era uma caixa, era uma agência bancária, que eles tiraram as divisórias, né, mostrando que um imóvel de peraí que tem um negocinho aqui. Um imóvel de agência bancária, ele pode se transformar num imóvel para outra natureza, né, para um outro segmento de varejo. Isso é muito legal. Foi realizado também um projeto de melhoria de sinalização de fachada do Olivetti, e eles falam que é esse imóvel aqui, que ele tem um recuo, e aí eles falam que fica ruim de ver a marca, né? Dá até para ver, né? A gente tá vendo aqui, aluga-se Rio Bravo, como ele tem esse recuo aqui, fica difícil de ver a marca, né? Então ele fala que o projeto de melhoria da sinalização visa instalação de um material acrílico com luz de LED para destacar a mensagem da marca, né? Então isso é importante até para atrair novos inquilinos. Aqui eles fazem um overview do semestre, falando que conseguiram implementar ações que impulsionaram a locação de espaços vagos, com um trabalho intenso de divulgação e contato com mais de 200 parceiros, mais de 6 propostas recebidas para locação no fim do semestre, e o que eles falaram que eles estão bem avançados com 2, que são a de academia. A alienação, como a gente já sabe, 44 milhões e 13,8 milhões de lucro gerado. Aqui a aquisição do imóvel Gabriel Monteiro, que é aquele imóvel da Porto Belo, que a gente fez, foi um vídeo quase inteiro do relatório sobre ele, né, sobre a aquisição, que vai ser construído remodelado para o Porto Belo. E vídeo da emissão aqui, pessoal, eu não vou falar de novo, né? Então eu vou deixar na descrição o vídeo sobre a emissão do RVBA. Um ponto que a gente está esperando ainda é a questão do desdobramento, que até agora não se falou mais nada sobre isso. Não sei se desistiram, é um ponto importante, né? Porque a gente não sabe mais como é que tá essa questão do desdobramento. E esse desdobramento, se eu não me engano, ele foi no relatório de março, em março que soltaram, e até agora não alongaram, não continuaram com isso, não sabemos o porquê. Aqui a questão de como vai ficar antes e pós a aquisição, após a emissão, lembrando que tanto a redução de alavancagem, eu até falei isso no vídeo, né? A redução de alavancagem, a redução de vacância, não é porque ele está pagando dívida ou que ele está alugando mais, é porque você aumenta o patrimônio, você aumenta o ativo e mantém a mesma alavancagem. Você aumentando o ativo, mantendo, a proporção diminui, assim como a vacância. Você tem uma vacância num patrimônio X, aluga com um patrimônio todo ocupado, então você diminui proporcionalmente a vacância do fundo. Então todas essas mudanças aqui é em função do aumento do patrimônio. O mais importante aqui é a redução da exposição bancária, que, concluindo a emissão com sucesso, comprando os imóveis do RBED, saindo de 48% para quase 35% em exposição bancária. Que mais? Aqui que eu falei para vocês, né, eles mantiveram o mesmo slide, né, de academia que já está em avançado, serviço público. Aqui eles falam que com a absorção da vacância você tem um aumento de 8 centavos por cota, que é bem legal. Aqui o resultado do fundo, né, ele gerou 1,65, distribuiu R$1 por cota, teve um acúmulo de 65, né, mas ele teve que meio que repor o que ele usou mês passado. Aqui as distribuições, né? O fundo distribui R$1 por cota, dividend yield analisado de 11%.
Aqui, composição do patrimônio, o fundo tem 54 milhões em caixa, aqui ele tem fundos imobiliários que ele tem exposição em shopping, né, então indireta, imóveis, mas aqui é a importância, né, tem valores a receber, o que inclusive vai deixar aqui, ó, 30 aluguéis a receber também, então ele está bem tranquilo em relação ao pagamento de dividendo, então ele tem 54 milhões, guardem essa memória, na memória, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui a questão da rentabilidade desde o início, rentabilidade de gestão ativa, desempenho do fundo, aumento de cotistas, né, 31% nos últimos 12 meses, a questão do patrimônio, as localizações dos imóveis. Eu gosto bastante dessa questão de cores, né? Eles deixam bem claro, as cores mostram parte de setor patrimônio, aqui 43,4 bancário, provavelmente vai diminuir com a emissão. Eu gosto também disso aqui, que eles separam por cores os vencimentos, então você sabe exatamente qual inquilino está vencendo o contrato. Então a gente tem aqui contratos da Caixa vencendo, o laranja é Coco Bambu, o verdinho é Santander, tem o verde mais claro também que é Renner. Eu gosto bem bacana desse jeito. O mês que vem tem uma boa parte de reajustes aqui em GPM, se bem que o GPM não está muito legal. Aqui a exposição que eu falei, ele tem uma parte em fundos imobiliários, uma participação indireta, e aqui os imóveis todos do fundo, bastante coisa, né? Aqui que eu falei para vocês, 17 milhões de pagamento agora em 24, lembra? Ele tem 54 milhões, está tranquilo, embora vai vir emissão agora, a gente vai ver como é que vai ser, se provavelmente devem captar pelo menos o valor mínimo para fazer a compra, porque lembra, que eu não vou, se eu falar eu vou estar repetindo, né? É só vocês assistirem o vídeo da emissão, que uma parte dos imóveis do RBED é por troca de cotas na emissão, né? Mas eu sempre falo para vocês da alavancagem dele, que é muito barata. IPCA mais 5,3, 5,6 não compensa pagar, se a gente for analisar, vale mais a pena deixar o dinheiro investido em caixa, porque se a gente for pensar o seguinte, IPCA mais 5,3, IPCA está nos últimos 12 meses 3,3 alguma coisa. Então a gente está falando aqui em 8,5%. A Selic está 10, então não compensa. Se ele deixando no 100% do CDI, ele rende mais do que ele tem de pagamento de juros aqui com correção, então não justifica muito o pagamento, então ele está bem tranquilo em relação à alavancagem. Aqui o linha do tempo do fundo, principais acontecimentos, e é isso, pessoal. Mais um mês acompanhando aí. Não se esqueça, se você não assistiu o vídeo da emissão, link aqui na descrição. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.